Saudações rubro-negros do Brasil e do mundo, bem-vindos ao canal Gomes Fla. Flamengo vence o Vasco por 2-0, Internacional tropeça e Flamengo agora fica a 2 pontos da liderança. Tudo o que aconteceu nessa mais uma vitória do Flamengo, você acompanha aqui e agora no canal Gomes Fla. Antes de mais nada, galera, você que está chegando agora e não é inscrito ainda, se inscreva no canal, acione as notificações no sininho e deixe aquele like para a gente saber se você está repercutindo de forma positiva com os nossos vídeos aqui, sempre falando do Flamengo e sempre fazendo análise após os jogos. Dito isso, vamos falar tudo o que aconteceu nessa vitória do Flamengo em cima do Vasco da Gama, né? O nosso eterno freguês, que não ganha do Flamengo há séculos. E isso tudo a gente vai falar aqui agora no nosso canal Gomes Fla. Pois é, galera, e mais uma vitória que deixa o Flamengo a 2 pontos do líder. E o Flamengo entrou como sempre entra, né? Tentando ter o máximo possível de bola, sendo um time totalmente ofensivo. E nos primeiros minutos isso ficou bem claro. O Flamengo tinha mais a bola, o Vasco recuava cada vez mais e não conseguia sair. Tanto que a tônica do primeiro tempo inteira foi essa. O Flamengo com a bola, o Vasco tentando sair nos contra-ataques e não conseguia passar do meio de campo. E aí o Flamengo pressionava e colocava o Vasco cada vez mais para trás. Tanto que a primeira grande chance do jogo foi do Flamengo. Gabigol recebeu uma bola enfiada do Bruno Henrique e na saída do Fernando Miguel tentou fazer a finalização. Fernando Miguel fez uma boa defesa, mas na minha opinião, foi um gol perdido do Gabigol. O Gabigol continua com essa sina, né? De perder gols que eu diria feitos, né? O Pedro, por exemplo, tem um aproveitamento melhor do que ele. Consegue colocar esse tipo de bola para dentro. O Gabigol continua tendo esses problemas. Óbvio que o Gabigol tem muitos créditos com a torcida do Flamengo. Um cara que faz 2 gols numa final de Libertadores, irmão, tem muito crédito realmente. Mas a gente tem que ser sincero. Ele tá realmente perdendo uns gols considerados feitos, que nem ele realmente perdia há tempos atrás. E aí, galera, o Flamengo continuou atacando, continuou sendo ofensivo e uma situação que a gente precisa destacar é o amarelo que o Diego tomou. Diego que vinha jogando bem todos esses jogos como titular, ele veio jogando muito bem e tomou um amarelo numa disputa de bola de cabeça com Benítez, o camisa 10 do Vasco, e os dois se chocaram no ar e caíram. Benítez levou até a pior no lance. Porém, foi um choque de cabeça entre os dois e o juiz, mesmo assim, deu amarelo para o Diego, fazendo com que o Diego esteja suspenso para a próxima partida. Porém, mesmo assim, o Flamengo continuou em cima do Vasco, continuou pressionando e no fim do primeiro tempo nós tivemos um pênalti a favor do Flamengo. O Arrascaeta coloca a bola de cabeça para o Bruno Henrique sobe para cabecear e é deslocado no ar. Se tem alguém que tenha dúvida com relação a esse pênalti, eu não tenho. Pênalti claríssimo, foi deslocado no ar quando ia cabecear. Então, o juiz não deu o pênalti logo de primeira, teve que ir olhar o VAR para poder consultar realmente se foi pênalti, mas beleza, o pênalti foi marcado, e o Gabigol com a maestria de sempre, que cobra pênalti muito bem, diga-se de passagem, colocou bola de um lado, goleiro do outro, 1-0 para o Flamengo saía do primeiro tempo com esse 1-0. Sendo que, como o volume do Flamengo era enorme, poderia ter feito 2, 3, 4-0, mas o placar foi econômico e o Flamengo saiu do primeiro tempo apenas com esse 1-0 aí, com o pênalti cobrado do Gabriel. Galera, e no segundo tempo parece que o Vasco veio para jogar, né? O Vasco que não fez nada no primeiro tempo, parece que veio para jogar, adiantou mais as linhas. Obviamente que a gente não tem lances muito perigosos do Vasco na partida, mas eles simplesmente adiantaram mais as linhas, tentaram sair mais para jogar, até porque já estavam perdendo de 1-0 e estão lutando contra o rebaixamento, quer dizer, então eles tentaram adiantar mais as suas linhas e a princípio do segundo tempo, o Flamengo ficou esperando mais o Vasco. Quem começou atacando mais no segundo tempo foi o Vasco e o Flamengo ficou mais na reação. Uma observação importante a ser feita é que o Rogério sempre diz que não pode jogar Pedro e Gabigol porque precisa da recomposição defensiva. E por isso que ele escalava o Muniz quando ele tirava o Pedro ou o Gabigol em si. Então, ficou bem provado nesse jogo contra o Vasco que dá sim para jogar Pedro e Gabigol,
Até porque você que viu o jogo assim como eu deve ter percebido que o Gabigol em 2, 3 oportunidades fez a recomposição defensiva e roubou a bola na intermediária defensiva do Flamengo. Quer dizer, o Gabigol voltou para recuperar essa bola, mostrando que faz sim a recomposição defensiva. Então, essa tese do Rogério caiu por terra. Não tem como ele dizer mais isso, porque os dados da partida mostram isso. O Gabigol tem roubos de bola no campo defensivo do Flamengo. Então não tem como o Rogério realmente cismar com essa tese. E aos 20 minutos do segundo tempo, galera, a gente tem a saída do Diego e a entrada do João Gomes, que está fazendo uma partida melhor atrás da outra. O João Gomes jogou 30 minutos e jogou muito bem. Diego saiu cansado, muito me preocupa porque o Diego colocou a mão na perna, não sei se sentiu alguma lesão, mas aparentemente só estava cansado mesmo. E o João Gomes entrou brilhantemente. Tem muita raça realmente o João Gomes e realmente tem entrado sempre bem nos jogos. Destaque também para o nosso goleirão Neneca, que fez uma excelente defesa numa cobrança de falta do Pikachu. E continua substituindo bem o Diego Alves, que ainda está machucado. Pois é, galera, no segundo tempo tivemos lances em que o Flamengo poderia ter ampliado. Teve um lance na ponta em que o Bruno Henrique cruza para o Gerson. O Gerson não entendia até agora o que ele tentou fazer, se ele tentou colocar para alguém que vinha. Não finalizou, nem chutou. E uma bola de frente com a perna esquerda dele, que ele poderia ter finalizado, não finalizou bem. E o Flamengo seguia perdendo lances ofensivos. E o Vasco, que era tão ofensivo no segundo tempo, que adiantou suas linhas, não conseguiu sustentar isso por muito tempo. E o Flamengo voltou a dominar a partida. Aos 28 minutos, a gente tem a substituição que sempre acontece. Sai Gabigol, entra Pedro. Dessa vez o Gabigol saiu com uma cara péssima. Com certeza ficou irritado com a substituição. E também a gente tem a saída do Arrascaeta cansado para a entrada do Vitinho, que entrou e não fez nada. Vitinho só pedalou e não chegou a lugar nenhum. E aos 31 minutos do segundo tempo, a gente tem um golaço de cabeça do Bruno Henrique, o rei dos clássicos. O carrasco de Vasco, de Fluminense, de Botafogo. É o cara que realmente mais tem gol nos clássicos e fez mais um de cabeça numa bela cobrança de escanteio do Everton Ribeiro, diga-se de passagem, que vem melhorando. Colocou a bola na cabeça do BH, que subiu quase 3 metros de altura para cabecear aquela bola e fazer assim 2-0 para o Flamengo e deixar o time numa situação mais confortável na partida. E logo em seguida nós tivemos mais 2 substituições. Saiu o Gerson e saiu o Bruno Henrique para a entrada de PP e Michael. Nota triste é a saída do Gerson. Fez uma entorse no tornozelo, saiu realmente muito contrariado, triste, chateado, porque torceu o tornozelo. E a gente torce para que o Gerson possa se recuperar o mais rápido possível. Talvez para o próximo jogo realmente fique muito em cima, já que como foi uma entorse de tornozelo, talvez ele tenha que demorar um tempo mais para se recuperar. A gente espera que o departamento médico do Flamengo consiga recuperar o Gerson a tempo para o próximo jogo, que é contra o Bragantino, um adversário difícil, um time leve, jovem, e a gente vai precisar da força máxima do Flamengo. A situação atual é Gerson, tornozelo torcido, talvez não jogue para o próximo jogo, e Diego suspenso. Então vamos ver o que o Rogério vai fazer ali no meio de campo. Será que ele vai com o PP e o João Gomes? Ou então será que ele vai adiantar o Arão, botar o Natan na zaga, por exemplo, junto com o Gustavo Henrique? Não sei, vamos acompanhar. Pois é, galera, isso foi tudo o que aconteceu no jogo entre Flamengo e Vasco, 2-0 para o Flamengo, mais uma vez batendo no freguês Vasco da Gama, né? E a gente fica muito feliz com essa vitória, até porque o Internacional tropeçou, como eu disse no começo do vídeo, então o Flamengo agora está a 2 pontos, automaticamente o Flamengo ganhando, por exemplo, todos os jogos, o Inter também, quando tiver o confronto direto entre Flamengo e Internacional, vai ser uma final no Maracanã, irmão. Flamengo ganhando, passa à frente tranquilamente do Internacional e a gente tem a possibilidade do bi cada vez mais concreta. Dito isso, galera, queria agradecer muito a vocês por terem visto o vídeo, né? Pedir para vocês que estão chegando agora se inscrever no canal, acionar as notificações no sininho, deixar aquele like maroto, beleza? Pra gente saber se vocês estão repercutindo com o nosso vídeo, tá ok? Dito isso, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e com mais uma vitória do Mengão. Tô saindo fora, saudações rubro-negros do Brasil e do mundo, valeu!